Amém? Ó Senhor Jesus. Tá ligado? Amém, amém, amém. Amém, irmãos? Jesus é o nosso Senhor. Graças ao Senhor, de volta aqui a Sapé. Ó Senhor Jesus. A última reunião não foi muito boa, não. A última reunião que eu vim, eu estou falando, né? Mas graças ao Senhor, essa é totalmente diferente, né? Os irmãos aí desfrutando, exercitando o Espírito, desfrutando do Senhor, acompanhando com toda a liberdade a palavra profética, louvando o Senhor com alegria. Ó Senhor Jesus, isso é maravilhoso, né? A gente ter a liberdade de poder servir o Senhor e seguir a direção do Senhor. Bom, os irmãos sabem que a partir de hoje, né? Nós começamos segunda-feira, hoje é a primeira mensagem desse alimento diário, onde tem como título, né? O pano de fundo da carta aos Colossenses, da carta de Paulo aos Colossenses. E a gente está vendo, né, o tema geral da conferência foi Cristo, o centro conector da obra de Deus, né? Cristo, ele é o centro conector da obra de Deus. Eu queria aproveitar e ler, né, com os irmãos, Colossenses capítulo 1, Colossenses 1, versículo 13 ao 20. Ó Senhor Jesus. Amém. Ele, irmãos, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de entre os mortos, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Amém? Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Ó Senhor Jesus. Então, os irmãos sabem, né, que o nosso sentimento, quando termina uma conferência, aquilo que Deus tem falado na sua palavra, não tem como objetivo nós criarmos apenas um estudo, estudar a palavra, estudar o que Deus falou para nós no livro de Colossenses, né, que está sendo falado ali, as doutrinas, os estudos que já foram feitos, porque tantos estudos já foram feitos sobre todos os livros da Bíblia, né? E Colossenses também, aí, falando sobre o livro de Colossenses. Mas o objetivo de cada conferência não é simplesmente nós entrarmos na doutrina, mas é perguntar assim: Senhor, o que o Senhor quer falar para nós? O que o Senhor quer falar para a igreja? Qual é a direção que o Senhor quer dar para a igreja nesse semestre? Qual é a direção que o Senhor quer dar para a igreja nesse livro de Colossenses? O que é que a igreja precisa aprender desse livro para poder ser direcionado no caminho que o Espírito está conduzindo as igrejas? Então esse é o sentimento, né? E principalmente nesses tempos finais que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo em uma era que é a era que está finalizando. Então, Deus, ele está falando abundantemente para nós, de uma maneira muito rica, mas Deus espera que da nossa parte haja uma reação à sua palavra.
para praticar aquilo que Ele está falando para nós. Porque se nós não praticarmos o que o Senhor está falando, então a palavra se torna apenas uma doutrina para nós. Ela precisa ser a nossa experiência no nosso dia a dia. Então, Colossenses, ele é uma continuação, na verdade, do fluir da graça de Deus, que a gente viu em Efésios, né? Em Efésios capítulo 1, versículo 3, o que é que diz? Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, o que é que isso quer dizer? Que Deus está nos abençoando ricamente com a graça. E essa graça, na verdade, em Efésios capítulo 1, versículo 3, é o rio da graça que está fluindo dos céus para nós. Lá em Gênesis capítulo 2, em versículo 10, né, diz que havia um rio que saía do Éden. E esse rio se repartia em 4 braços para alcançar toda a terra, não é isso? Por quê? Porque naquele momento ali, naquela época, houve o pecado do homem. Adão desobedeceu, Eva desobedeceu ao Senhor. E pela desobediência do homem, Deus teve que trancar o jardim. Então eles não tinham mais acesso à árvore da vida. Por mais que eles quisessem, o homem não podia mais desfrutar da árvore da vida. E ele colocou querubins, anjos, ali para proteger o caminho da árvore da vida. Então o homem não tinha mais acesso, porque tinha 3 requisitos essenciais, que é a santidade de Deus, a glória de Deus e, me ajuda o outro, a justiça de Deus. Esses 3 itens tinham que ser satisfeitos, mas o homem pecador não tinha mais como cumprir isso. Então, Deus teve que fechar o jardim. Mas, graças a Deus que havia um rio, né, que saía do jardim do Éden e se multiplicava em 4 braços. E esse rio, ele veio até nós quando o Senhor Jesus veio até a terra. Quando ele veio como homem, ele é o próprio Deus, mas quando ele veio como homem, ele trouxe esse rio da graça para nós. Esse rio da graça para nos alcançar. Então hoje, todos que estamos aqui fomos alcançados por esse rio da graça que foi trazido como um canal para nós. Então hoje nós desfrutamos da graça, né? A Bíblia diz o quê? Que a lei veio por intermédio de Moisés, né? Mas a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Então Cristo trouxe a graça para nós. Ele trouxe, na verdade, esse rio da graça que chegou até nós e nos alcançou. Ele veio aonde? Lá em Israel, né? Tão longe daqui para lá. Você pegar um avião, você vai demorar aí umas 12 horas para chegar lá, né? Mas esse rio chegou até nós aqui em Sapé, chegou até nós aqui em Mari, né? Chegou até nós nas cidades aqui vizinhas, para nos alcançar. E esse rio, em Auá também, né? Graças ao Senhor. Então, esse rio, né, eu quero mostrar para vocês aqui, João, capítulo 4. Ó Senhor Jesus. João, Senhor Jesus, amém. João capítulo 4, né, versículo 14, o que é que diz aí? Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém? O Senhor... Amém. Interessante, irmãos, que o Senhor falou isso, né, para quem? Para aquela mulher samaritana que foi tirar água do poço de Jacó, meio-dia. Ela foi lá tirar água. Ó Senhor Jesus. E aí, quando ela chegou, o Senhor já estava esperando por ela, no poço. E o Senhor falou para ela, né? Dá-me de beber. E aí ela falou assim: como é que você, que é judeu, me pede de beber, eu que sou uma mulher samaritana?
Porque os judeus não se davam bem com os samaritanos, né? Eles diziam que o lugar de adoração era Samaria e os judeus diziam que era Jerusalém. E ficava aquela confusão, eles não se davam bem. Aí ela perguntou, como é que você, sendo judeu, pede de beber a mim que sou mulher samaritana? Não pode acontecer isso, né? Aí o Senhor falou assim, se você soubesse quem é o que te pede, dá-me de beber, tu me pedirias, e eu te daria água viva. Água viva. Amém? Água viva! Ó Senhor Jesus! Aí a mulher falou assim, mas como é que você vai me dar água se você não tem com que tirar e o poço é fundo? Né? Aí o Senhor falou, não, se você beber dessa água do poço de Jacó, você vai voltar a ter sede. Mas se você beber da água que eu lhe der, essa água se tornará em você uma fonte a jorrar para a vida eterna. Você nunca mais terá sede. Você nunca mais terá sede. Ó Senhor Jesus. E aquela mulher, irmãos, quem era aquela mulher? Era uma mulher desprezada, né, da sociedade. Já tinha tido 5 maridos. Com quem ela vivia agora não era marido dela. E ela ia ali com vergonha naquele horário, 12 horas, meio-dia, né? Porque é um horário que as outras mulheres já tinham passado no poço, já tinham tirado água. E aí quando não tinha mais ninguém, aí ela ia, porque ela ia com vergonha da condição dela. Então, ela chegou lá naquela condição ali de muita vergonha, né? Então, eu fico pensando, o Senhor, Ele não foi mais cedo para ver as boas mulheres da sociedade, não é? Aquelas que eram, né, que não tinham problema, aquelas que estavam bem com a lei, não é? Mas o Senhor foi buscar lá o quê? Aquela mulher pecadora, desprezada da sociedade, rejeitada, e Ele cortou caminho e foi para Samaria esperar essa mulher no poço. Quem é essa mulher, irmão? Somos nós. Amém? Quem éramos nós? Pecadores, desprezados, sem esperança, sem Deus, fugia de Deus, não é? Mas um dia esse rio chegou até nós. Esse rio nos alcançou. Esse rio nos alcançou por causa de quê? Por causa de um canal. Um canal chegou até nós, não foi? Um canal pregou o evangelho para mim. Por isso que eu estou aqui. E para vocês também. Então veja como é importante um canal. Canal da graça. Todos nós devemos ser esses canais da graça. E em capítulo 7 de João, vamos ler agora o capítulo 7. Ó Senhor Jesus. Versículos 37 ao 39. 37 a 39. Acharam? No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, irmãos, agora o Senhor está dizendo, né, no último dia da festa, se sabe que os judeus têm 3 festas por ano, grandes, né? Essa aí era uma delas. E nas festas dos judeus, é muita riqueza, é muita bebida, é muita comida, é muita dança, é muita música, não é? Então é uma festa grande. E aí os homens aproveitavam ali, né, para consumir tudo aquilo, para se alegrar naquela festa. E quando chega no último dia, quando todo mundo já se alegrou, todo mundo já pulou, todo mundo já cantou, todo mundo já bebeu, todo mundo já comeu, né? Aí agora o Senhor se levanta no meio deles lá, e imagina agora todo mundo já farto, e o Senhor fala: se alguém tem sede, venha a mim e beba, né? Então olha só, isso mostra que
tudo o que há no mundo, né, que muitas vezes nós procuramos, não vai nos satisfazer. Como aquela mulher que tinha 5 maridos e agora estava no 6º, né, que não era marido dela, também não era, nenhum marido conseguia satisfazer aquela mulher. Então isso mostra, irmãos, que o mundo, ele não pode nos satisfazer com as suas festas, com o que o mundo tem para oferecer, não consegue nos satisfazer. Porque você busca, mas sempre está vazio, sempre está com sede, sempre vai precisar do Senhor. Então o Senhor, Ele é aquela água viva que nós desfrutamos e que nos satisfaz completamente. Isso mostra, irmão, como a gente deve buscar o Senhor. E em Salmo 46, versículo 4, ó Senhor Jesus, Salmo, capítulo 46, versículo 4, o que é que diz? Há um rio, vamos ler todo mundo junto, tá? Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Amém. Há um rio. Aqui, noutra versão, na King James, fala, há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Qual o santuário da morada de Deus? É a igreja. Onde é que Deus mora? Na igreja. A habitação de Deus é a igreja. Então aqui diz que há canais, né? Esses canais que levam a graça de Deus, alegram o coração de Deus, alegra a cidade de Deus, alegra a igreja, quando nós saímos para pregar o evangelho. Ó Senhor Jesus, isso mostra, irmão, que nós devemos ser esses canais que fluem a graça. Não pode ser a graça só para nós. Todos nós recebemos a graça de Deus e todo dia recebemos, né? Da palavra, que vem primeiro da palavra profética. Mas essa graça precisa alcançar as pessoas. Não pode ficar só conosco. Senão, nós ficamos como um mar morto. Né? O mar morto, por que tem o nome mar morto? Porque não tem vida nele. Mar morto não tem vida. Você vai, né, procurar peixe nesse mar, não tem peixe. Não tem nada de vida porque não consegue viver nas águas do mar morto, porque são muito salgadas. E o mar morto, ele recebe toda a água que vem do Jordão para dentro dele. Toda a água que vem do Jordão vai para dentro do mar morto. Só que o mar morto não solta água para nada. Toda a água que vem, morre nele, fica nele ali. Então, retida, né? Ele retém a água. Então, nós não podemos ser como o mar morto, que retém a graça de Deus. Amém. Nós temos que fazer essa graça fluir de nós e alcançar outras pessoas. Então, é isso que Deus está falando para nós nesses últimos tempos, né? Que a igreja precisa despertar para sair, para pregar evangelho, né? Para sair das 4 paredes. E aí, né, eu vou fazer um parênteses aqui, antes de continuar. A gente estava desfrutando desse hino agora, né? Que diz que eu ouço um falar que mexe com a minha estrutura, né? Realmente mexe, não mexe? Porque a gente prefere o quê? A vida mais cômoda, não é? Que não gasta muita energia, que não gasta tempo, que não gasta dinheiro. Então essa vida é a vida que muitos procuram, que nós procuramos, né? Nossa alma procura essa vida mais tranquila, né? A maré mansa, a zona de conforto, né? Mas só que Deus não quer deixar você na zona de conforto. Deus quer quebrar a sua estrutura. Sabia disso? Deus quer quebrar a sua estrutura. Aí, falando sobre estrutura, você se lembra quando o Senhor Jesus ele veio até a terra, né? Antes dele vir, ele mandou enviar João, porque João era a voz do que clama no deserto, né?
Então João veio, João era filho de sacerdote. E ele deveria servir no templo ali, e cuidar das coisas do templo, igual a todo sacerdote que fazia isso, né? Seguia aquela tradição do judaísmo. E quando João veio, como é que estava a situação do povo judeu? Como é que estava a questão da religião judaica? Não estava tudo organizadozinho? Não estava? Olha só, tinha a lei de Moisés, tinha a circuncisão, tinha as práticas, né, das ofertas, tinha a prática dos sacrifícios, tinha o sumo sacerdote, tinha os vários sacerdotes que tinham suas escalas para servir, tinha os levitas que cantavam, os porteiros que estavam na porta do templo, não é? Então a estrutura estava muito bem organizada, estava muito bem montada, não estava? E aí vem João Batista, né, e vai fazer uma coisa totalmente contra aquilo. Ele vai agora para o Rio Jordão, e ele vai batizar no Rio Jordão, e ele vai agora, uma multidão está seguindo agora João, e ali João estava, né, pregando, vestindo, não como sacerdote, mas se vestindo com pelo né, veste de camelo, né, cinto de couro. Então, aí se você tivesse naquela época lá, irmãos, preste atenção. Se você voltasse lá atrás, né, tivesse na época de João, você ia dar crédito a quem? Preste atenção, antes de responder. Você ia dar crédito a quem? É uma coisa que estava organizada, que já vinha desde o tempo de Moisés, né? Tudo estruturado, o templo, a coisa mais linda. Os discípulos disseram assim: Senhor, olha só que grandiosidade dessas pedras, né? Dessa construção. O Senhor falou assim: não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada, não é? Mas até o discípulo estava encantado com a situação. Então imagina, né, tudo bem organizado, desde a época de Moisés, a tradição montada de anos e anos e anos e anos. E você nasce naquela época, vocês nascem naquela época, e de repente aparece um camarada chamado João Batista, né, um doido, está lá, cabelo todo despenteado, né, está lá né, vestindo de pelo de camelo e tal. Aí eu pergunto, você ia acreditar em quem? Não é difícil, né? Não é difícil? Então, eu fico pensando assim, né? Hoje é a mesma coisa. É ou não é? Toda religião montada, bonitinho, né? Ali, organizado, né? Com seus templos, magnífico, grande, toda a linha pastoral funcionando, não é? Os levitas ali, tudo organizado, né? E a gente também acompanhando essa tradição, né? Nosso local de reunião, tudo também organizado, as crianças sendo cuidadas, os adolescentes, os jovens, né? E a gente montou tudo organizado, os serviços, o departamento, a escala dos que servem, os irmãos de serviço, os irmãos responsáveis, né? Não está tudo bonitinho também? Não está? Tudo igual como era antes, né? Aí, de repente, a gente ouve o quê? Um falar que mexe com a nossa estrutura. Não é? Um falar que mexe com a nossa estrutura. Ó Senhor Jesus, que tira a gente da zona de conforto, que leva a gente para a rua, para pregar o Evangelho. É agora, né, imersão na palavra forte, é grito de guerra agora, né? Os adolescentes de grito de guerra, os jovens, né, saindo de grito de guerra. Que mais? É imersão na palavra, é rede de cuidado, central de acolhimento. A rua é a cura. Não é? Desde a época de João Batista. Não é? Então, o que é que isso quer dizer para nós, irmãos? É que Deus, a gente tem que ficar atento às mudanças que Deus faz. Porque se você não ficar atento, você fica para trás. É o que aconteceu lá, o judaísmo ficou para trás. E aí João preparou o caminho do Senhor, e aí veio, batizou o Senhor, e depois que batizou o Senhor, aí para João, segue agora o Senhor,
Já mudou de novo. Já quebrou sua estrutura, João Batista. Já não é mais para ficar mais batizando no Jordão, não é para ficar mais fazendo discípulo, não. Você vai cair na mesma coisa do judaísmo. Aí foi o que aconteceu. João não virou a chave no tempo. E aí daqui a pouco começa a vir as dúvidas, né? Vai perguntar se esse realmente é o Filho de Deus, vai saber se ele é realmente o Messias, ou se vem outro, né? Mas João foi aquele que viu o Espírito descer sobre o Senhor. Foi aquele que batizou o Senhor. Foi aquele que disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não foi? Mas agora, se você não segue, se você não vira a chave, começa a vir as dúvidas. E aí João agora está com dúvida. E no final, o Senhor tinha que prosseguir no seu ministério. Então João foi preso, depois foi decapitado, né? E depois o Senhor continuou o seu ministério. Então, irmãos, a gente precisa estar atento, porque nós não somos uma religião. Amém? Diga assim: nós não somos uma religião. Não somos. A religião é fixa. Estabelece ali as suas formas, a sua maneira e tal, e não progride mais. Mas nós, irmãos, não somos religião. Nós somos a igreja. Nós somos um organismo vivo. Né? Nós somos o corpo de Cristo. Nós estamos encabeçados por Cristo. Nós temos um cabeça que nos guia, que nos leva em toda a direção que Ele quiser. Então, se nós estamos agora ouvindo a palavra profética, nesse sentido, é que Deus, Ele quer nos mover nessa direção. Nos tirar da zona de conforto, porque não tem mais tempo. Tem que avançar. Nós não podemos ficar, né, no passado, na velha maneira. Não, o Espírito, ele está sempre caminhando. E hoje o Espírito está correndo, está voando. Ele está zigue-zagueando e avançando cada vez mais, né? Então, irmãos, isso é muito importante a gente entender. Aí eu me lembrei aqui quando estava cantando esse hino, né? E esse falar que mexe, né, com a nossa estrutura, ele nos liberta e me salva e nos traz a cura. Sabia que traz a cura? As seapistas aí tem experiência na rua de cura, não tem? E aí eu contei para os irmãos hoje de manhã, lá em João Pessoa, que semana passada eu fui à região de Mossoró. Aí lá eu visitei a igreja em Serra do Mel. Aí tive comunhão com os irmãos lá. E lá tem uma menininha, né, que mais ou menos uns 9 anos, o nome dela é Rebeca. Ela é filha do irmão Gerson, da igreja em Serra do Mel, neta de Canindé. Aí tem um vídeo que eu não sei se vocês já viram, que circulou, dessa menininha, né, que a professora chegou na sala e falou assim: crianças, né, eu quero falar para vocês que essa aqui é a minha última aula nesse semestre, porque eu vou precisar me retirar para fazer um tratamento. Estou doente e eu vou me retirar, vou precisar retirar. Então essa é a minha última aula. Aí, quando terminou a aula, aí Rebeca foi até a professora e falou: professora, você está doente de quê? Aí ela falou assim: eu estou doente de ansiedade. Aí ela falou assim: professora, eu também tinha essa doença. E eu fiquei curada com a imersão da palavra. Aí ela falou para a professora, os irmãos, eu contei a história de manhã para os irmãos, né? E aí eu perguntei a Gessinho, domingo agora: Gessinho, qual era o problema de ansiedade que Rebeca tinha? Ela tem 9 anos só, como é que ela tinha problema de ansiedade? Aí ele falou assim: ela, jovens, de vez em quando dava crise de choro, ficava chorando, e a gente tentava de todo jeito acalmar ela, não conseguia, de jeito nenhum. Aí nós levamos ela para uma psicóloga. Ela foi a primeira vez, foi a segunda. Na segunda vez ela falou: mãe, eu não quero mais ir para a psicóloga, porque a psicóloga lá vem com história de fadinha, não sei o quê. E essa história aqui, mãe, isso é mentira, eu não vou acreditar nessa história de fada, não sei o quê. Eu não quero ir mais para lá, não. Aí o Gerson falou assim: então, minha filha, vamos fazer o seguinte, vamos imergir na palavra. Aí começou a levar ela a imergir na palavra, né? Imergir, aí fez
uns 2 gritos de guerra com ela, assim, pequeno, curto, né, de 2 linhas e tal. Vamos cantar um grito de guerra aqui. Aí a menina foi, né, se soltando, né? Outro grito de guerra, tal. E vamos agora imergir na palavra, tal. Aí, praticando isso, aí ele falou, Jobs, quando a gente começou a praticar a imersão com ela ficou curada. E, inclusive, ele falou assim, essa semana, ela está fazendo a última prova amanhã, e não teve nenhuma crise na escola de prova, que era o momento mais crítico, era quando ele fazia a prova, que ela ficava, pronto, aí dava aquele negócio da sala de aula, e ela ficava chorando, não parava mais. E agora, já está na última prova, e ela não teve nenhuma crise depois que nós começamos a mexer na palavra. Está vendo? É a cura. A palavra é a cura. A rua é a cura. Aí eu não sei se os irmãos assistiram ontem, né, a mensagem do irmão Pedro, lá no Peru, e ele falou de uma situação também de um adolescente que estava, né, que não falava, em casa não abria a boca para nada, ela era muito calada, muito quieta, muito tímida, e um adolescente, nossa, né, praticando a imersão na palavra, e disfrutando e saindo, aí pregou para ela e convidou ela para uma reunião. Aí ela foi para a reunião e foi para a casa do adolescente. E na casa do adolescente, ela começou a imergir na palavra, começou a fazer alguns gritos de guerra e tal. Aí a menina, quando voltou para casa, voltou outra pessoa totalmente diferente. Aí os pais foram perguntar a ela o que aconteceu. Ela falou, não, eu fui na casa dos adolescentes e tal, e lá a gente cantou uns hinos e tal, e eu voltei desse jeito. Aí o casal foi lá, e o casal agora está reunindo, né? Porque foi impressionado com a situação da cura da filha deles, que não falava nada. Era tímida. Então, irmãos, os milagres que estão acontecendo pelo fato de nós seguirmos a palavra profética. E aí chegou um momento em que Deus está agora, a gente sente, né, a pressa que Deus tem de levantar um exército para lutar, que até as crianças estão envolvidas agora. O irmão Pedro tocou nesse ponto também. Ele falou, não é só a questão de adolescente, mas a questão das crianças. E os adolescentes, aí eu até pesquisei, né, e hoje eu falei em João Pessoa também, aquilo que o Pedro ontem disse, né, que os judeus, eles têm lá uma coisa chamada mitzvah, né? Mitzvah é uma palavra do povo de Israel, do povo judeu, e essa palavra é para fazer aquela mudança de quando uma criança, ela deixa de ser criança para a lei e passa a responder pelos seus atos, pela sua responsabilidade na lei. Então, a emancipação. Então, as crianças de 13 anos, os meninos de 13 anos, eles fazem a emancipação. Com 13 anos de idade, eles já se tornam responsáveis pelos seus atos perante a lei. E, para vocês terem uma ideia, as meninas é a mesma coisa, só que com 12 anos, um pouco mais cedo. E nessa idade, de 12 para as meninas e 13 para os meninos, eles já conhecem mais de 600 mandamentos. Ele já conhece, já sabe falar para você mais de 600 mandamentos da lei da Torá, da lei de Moisés, com 12 anos, 13 anos. Já são cabeça feita. E eu falei para os irmãos lá que a gente precisa não ficar mimando muito nossos adolescentes de 12, 13 anos. Inclusive, João Pessoa, a gente tinha uma sala de adolescente, né? E aí, no Partido do Pão, eles subiam para essa sala e ficavam lá e ficavam vendo algumas historinhas, né, tal, de Davi e tal. Aí eu falei, não, esses meninos aí já é para estar aqui na reunião. Mas, irmão, mas eles não vão assimilar. Vai assimilar, sim. Eles vão assimilar. Aí nós trouxemos todos os irmãos, adolescentes, todos os meninos de 11 para cima, colocamos na reunião do Partido do Pão normal. Não tem mais aquela reunião de adolescente separado. Agora, adolescente para a gente é adulto, né? É adulto. Já está com a gente ali também, e estão na frente já, e já serve também em tudo. E é interessante. Na primeira reunião,
nós pedimos para eles anotarem a mensagem. Aí eles fizeram anotação de toda a palavra, inclusive nesse dia foi eu que liberei lá. Resultado, eles, irmãos, eles anotaram tudo. Eles deixaram a gente impressionado. Eu falei para os que cuidam de adolescentes, vocês estão vendo aqui, ó, esse menino sabe mais do que a gente, compartilha melhor do que nós. E hoje eu sentei junto com eles para ouvir o compartilhar deles. E todo mundo anotando, caderninho na mão ali, escrevendo. E aí o irmão Pedro falou ontem que os adolescentes da Casa de Adolescentes em BH, né, Belo Horizonte, e também tem outro lugar, não sei se é Salvador, eles estão agora anotando, não só anotando as mensagens, mas eles também estão, no fim de semana, quando eles se juntam na Casa do Adolescente, eles estão transcrevendo toda a mensagem. Olha, é um tempão, né? Você transcrever frase por frase da mensagem e estão transcrevendo. O que é que está acontecendo? Esses meninos estão revolucionando na escola. Eles estão agora tirando as melhores notas na escola, depois que passaram a fazer isso. Porque agora eles estão aprendendo a focar. Então ele está na escola e o professor está falando e ele está aqui anotando. Tudo que o professor está falando, em casa vai estudar. Então as notas deles melhoraram muito, depois que eles estão fazendo imersão, né? Então eu fiquei muito impressionado como o senhor está trabalhando, né? E aí o irmão Pedro falou ainda assim, e as crianças? A gente às vezes subestima as crianças. É ou não é verdade? Subestima. Você sabe com quantos anos Samuel foi entregue para Eli? Assim que desmamou. A Bíblia não fala a idade, se era 4 anos, se era assim, porque as mães em Israel, elas passam mais tempo amamentando do que, né, naquela época principalmente, passava 4 anos, 5 anos, 6 anos amamentando, né, o filho. Então, depois que Samuel deixou de mamar, talvez com 5, 6, 7 anos, não sei, né? Ele foi entregue pela sua mãe Ana ao sacerdote Eli para cuidar das coisas do Senhor no templo. Já pensou? E lá com Eli, vocês que já leram a Bíblia sabem disso, né? Ele escutou o quê? A voz do Senhor. Não é? Samuel, ele era tão pequeno que ele nem sabia discernir que era a voz do Senhor. Aí ele foi lá procurar Eli, diga, Senhor. Aí Eli falou assim, não te chamei não, vai dormir. Aí novamente, Samuel. Aí ele levantou-se, foi lá em Eli, o Senhor me chamou pela segunda vez, né? Não, se você ouvir novamente, é o Senhor falando com você. Aí você diz, eis-me aqui, Senhor. Amém? Essas criancinhas estão assim, ontem, né? Ontem era o dia. A gente foi almoçar com o meu padrasto lá no centro da cidade, em João Pessoa. Aí Juninho também foi comigo, e Micaela, e levaram, né, o Bernardo e Meline. Meline tem 4 anos, Bernardo tem 6 anos. E nós fizemos o que lá? Um momentinho parado assim, nós fomos fazer o quê? Imergir com eles. Grito de guerra com eles. E eles gostaram demais, parecia que era uma festa. Né? Não ficava com conceito, eles não têm conceito. Eu falo assim, vamos falar um grito de guerra, eles falam. Vamos emergir? Eles emergem conosco. Vamos sair pregar evangelho? Eles vão sair. Vamos sair para comportagem? Na conferência de jovens, eles saíram junto com os jovens. E a pequenininha, de 4 anos, né, quando viu um carro que estava parado e que o motorista ia sair no carro, que abriu a porta, ela falou, mãe, pegou pela mão da mãe, né? Mãe, vamos logo que ele já vai embora. E aí puxou rapidamente em direção ao carro, aí o homem parou assim, ô moço. Aí ele parou, aí chegou perto dele e falou assim, eu posso orar por você? Pronto, é pequenininha. Aí orou por ele e ele ficou com kit. Com 4 anos. Aí depois chegou o outro, de 6, vovô, eu orei por 16 pessoas, deixei 3 kits. Eu disse, amém. Chegou o outro, quase que eu falava assim, muito bom, servo bom e fiel, né? Chegou o outro, né? Vovô, tem 9 esse outro. Vovô, eu orei por 18 pessoas, deixei 3 kits também.
Então, quer dizer, eles já estão pegando, né, a coisa com simplicidade. Pedrinho, a mesma coisa, né? O Pedrinho do Israel já é conhecido, né? Já é um comportor mirim. Ele está na rua pregando o evangelho, está na rua levando a palavra profética para as pessoas, levando o evangelho do reino. Então, irmãos, isso é a mudança que está acontecendo no nosso meio. Sai hoje da moça jovem, né? E os adolescentes estão em guerra, estão saindo para pregar o evangelho. E no CEAP, né? O CEAP, os adolescentes que vão lá para ficar 15 dias, né, Israel? No final, né, vieram falar comigo, né, bem uns 8, assim, e falou assim, Jobson, a gente quer falar com você uma coisa, né? Por favor, o que é? Você está ali, começar a ser com eles, né? Aí falou assim, irmão, por favor, ligue para nossos pais, para a gente não voltar para casa. Aí eu falei, tu tem quantos anos? Eu tenho 13. E você? Eu vou fazer 15. E você, 14. Aí eu cocei a cabeça assim e falei assim, eu só quero saber uma coisa de vocês. O que é que o CEAP tem que vocês quer deixar televisão em casa, conforto, roupa lavada, internet, videogame, né, que mais, né? O quartinho tudo organizadinho lá, só comida, celular, e deixar tudo isso para vir para o CEAP. Por quê? Explica aí. Sim, aí disseram assim, irmão, é o seguinte, é que no CEAP... Tem muriçoca lá? Tem? Tem não, né? Tem não, Sala. E vamos colocar ar-condicionado nos quartos, viu? Amém. Amém. Então aí eu falei, quer que vocês deixar tudo isso para ficar no CEAP? Mas eles tiveram que voltar, né? Porque tem que estudar e tal. Ó, quando for nas férias, você volta para cá de novo. Aí a gente vai até vocês chegarem aqui. Mas tem vários aí de 15 anos que estão no CEAP, não é? Que estão lá e não querem voltar para casa. Então isso é o quê? Isso é Deus que está tocando o coração deles. Não somos nós. Quem somos nós para persuadir eles a ficar no CEAP? É, esses jovens. E os adolescentes hoje, irmão, o que é que adolescente faz? Adolescente vive numa bolha. Não é? É o que Pedro falou ontem. Adolescente vive numa bolha. Que bolha é essa? É internet, rede social, não é? Videogame, celular o tempo todo, tirando foto, isso e aquilo. Não é assim? Vive numa bolha. Aí você pega, vamos para a reunião. Não, não quero ir para a reunião, não, quero ficar aqui, eu vou assistir isso. Vamos para a reunião. Aí traz a força para a reunião. Aí fica sentado emburrado na reunião. Não é assim? Então, o que é que está acontecendo? O Senhor está tirando os adolescentes dessa bolha. Eles estão querendo agora ir para a casa do adolescente. Eles querem agora ir para o CEAP. E João Pessoa, a gente vai começar a casa do adolescente também. É João Pessoa. Por quê? Porque a gente está vendo que Deus está tocando, está levantando um exército de adolescentes. E eles são os que tocam fogo na reunião. Né? Tocam fogo. São os gravetos, né? A gente que já está tudo de cabelo branco, o que acontece? É as toras, né? Já tem experiência e tudo mais, mas só que para pegar fogo demora. E eles não, eles tocam logo fogo. Mas aí quando eles tocam fogo nas toras, aí quem sustenta a fogueira, quem que sustenta a fogueira? As toras. Só que a tora demora para pegar fogo. Mas eles já estão pegando fogo à vontade aí, então. Senhor Jesus. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho ainda aqui. Nossa criação, nossa existência, tudo está relacionado com Cristo. Sabia disso, irmãos? Tudo. Nossa vida. Olha, se nós tirarmos Cristo da nossa vida, o que é que vai restar? Nada.
nossa vida não vai ter sentido sem Cristo. Tudo vai se tornar vazio. Não é? Tudo vai ser o quê? Vaidade na nossa vida. Mentiras. Vazios. Não é? Falta de realidade. Porque Cristo, irmãos, é a nossa realidade. Ele é tudo que nós precisamos. E além disso, Cristo mantém estável todas as coisas. Tudo é estabilizado por meio de Cristo. Ele é o centro conector da criação de Deus. Ele é o centro conector da igreja. Ele é o único que pode conectar a igreja com Deus. Ele é o único que pode conectar o homem com Deus. Sem Cristo, nós estamos perdidos. Cristo é tudo em nós. Ó Senhor Jesus. Por isso, né, Colossenses 3, 1 e 2, o que é que diz? Buscai as coisas lá do alto. Amém? Buscai as coisas lá do alto. Vamos falar isso? Buscai as coisas lá do alto. Amém? Aí esse buscai as coisas lá do alto, a palavra no grego é zetel, que é a mesma palavra usada em Mateus 6,33, que ele fala assim: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas, né? Esse acrescentada quer dizer o quê? Anexada. Então, quando o Senhor falou isso em Mateus 6,33, quando ele falou assim, buscai as coisas lá do alto, é porque ele falou assim, vocês não podem ser como os gentios, porque os gentios que não conhecem a Deus, eles estão preocupados com o que vai comer, o que vai vestir, o que vai beber, onde vai morar. Mas vocês não precisam se preocupar com isso. Vocês têm que buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Amém? Aí no original, quando fala todas essas coisas serão acrescentadas, essa acrescentada quer dizer anexada. O que é que isso quer dizer, irmão? Se você buscar Cristo, as suas necessidades, Ele vai acrescentar. Se você buscar em primeiro lugar o reino, Ele vai acrescentar tudo o que você precisa. Se você fizer o contrário, tirar o seu olhar de Cristo e buscar essas coisas, você vai perder a visão de Cristo. E vai começar a buscar coisa no mundo, a ganhar mais dinheiro, a buscar isso, buscar aquilo, para satisfazer. E você vai buscar essas coisas, você muda a direção, aí você não tem nada. Então o Senhor falou assim, não vai buscar essas coisas. Busca em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E essas coisas eu vou anexar. À medida que você busca, eu vou anexando e colocando para você a sua necessidade. É isso que ele está falando. Aí, antes dele falar isso, essas coisas, ele ainda fala no versículo 24, quando ele fala assim, que nós não devemos estar preocupados com a questão de seguir dois senhores. Você não pode servir dois senhores. Ou serve um, ou serve outro. Não é assim? Você já viu um escravo de dois senhores? Não tem. O escravo só tem um senhor. Não é? Então, é impossível servir a dois senhores. Nós não podemos servir a dois. Aí ele fala assim, porque senão você vai gostar mais de um e vai abandonar o outro, ou você vai se dedicar mais a um e desprezar o outro. Aí ele fala assim, aí diz assim no final, né? Como é que é? Não buscar as riquezas, né? Não podeis servir a Deus e as riquezas, né? Aí essa riqueza aí, no grego, na verdade, é uma personificação da riqueza, ou seja, é uma pessoa. É como se fosse um Deus da riqueza. Então, quando você começa a buscar as coisas no mundo, sem buscar, em primeiro lugar, o reino dos céus, você está dizendo que o seu Deus é quem vai acrescentar as coisas para você. Entende? Que existe alguma coisa lá fora, alguém, que vai suprir as suas necessidades. Mas quem supre nossa necessidade é Deus. Então, nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E todas as outras coisas serão acrescentadas. O que isso quer dizer, irmão? Que na igreja
Nós estamos aqui para fazer a vontade do Pai. Amém? Ou seja, quando você tem essa visão, você percebe, irmão, o que eu quero falar agora, é que você tem uma causa. Você sabia disso? Todos nós precisamos ter uma causa. Qual é a causa? A causa é a razão pela qual você se levanta todo dia de manhã. Certo? Quando você acorda de manhã, que você abre os olhos, qual é? Você pensa assim, vou me levantar para a minha causa. Qual é a minha causa? Qual é a sua causa? É o seu trabalho? É o seu dinheiro? É o dinheiro que está aplicado no banco? Ou a sua causa é o reino? Entenderam, irmão? Então, nós temos uma causa. Nós estamos aqui com uma missão. Nós estamos aqui por causa do Senhor. Se tirar o Senhor da nossa vida, não tem sentido mais. Se Ele não for a nossa razão de viver, se Ele não for a nossa missão, a nossa causa, a nossa vida vai ser inútil. A nossa vida vai ser vazia, sem sentido. E aí você vai crescer, envelhecer, morrer, e você vai, antes de morrer, vai se arrepender. E você, sabe, eu li um livro recentemente, assim, muito bom na área de gestão. Mas ele fala assim no final uma coisa que eu não gostei. Ele fala que foi feita uma pesquisa recente, né? Uma pesquisa. E nessa pesquisa mostrava o seguinte: as pessoas que estavam em fase terminal da vida, de que se arrependeram? Aí, tudo arrependido, né? Eu me arrependi de não ter gozado a vida. Eu me arrependi de não ter dado mais ouvido a meus amigos. Eu me arrependi por ter não ficado mais tempo com meus familiares. Eu me arrependi por não ter dado mais tempo aos meus filhos. Eu me arrependi por não ter feito minha mulher feliz. Vocês estão entendendo? Eu digo assim, eu vou morrer arrependido se eu falar assim, se eu não tiver contribuído para o Senhor aqui, para o reino de Deus aqui na terra. Aí sim vai ser arrependimento. Claro que as outras coisas têm importância também, mas não vai ser o nosso motivo de arrependimento. O nosso motivo de arrependimento é você ficar velho, você morrer, e você, quando chegar diante do Senhor, você não tem nada para apresentar para o Senhor, no tribunal de Cristo. Não tem nenhum fruto para apresentar. Então aí é motivo da gente se arrepender, não é? Nós temos um corpo, e enquanto a gente estiver vivendo nesse corpo, nós podemos servir a Deus. Enquanto estiver vivendo nesse corpo, nós podemos trabalhar para o reino de Deus, não é? Então, irmãos, a igreja é isso, né? A igreja não é, sabe, não é uma vida alternativa. A igreja não é uma instituição religiosa que eu tenho minha vida particular, mas eu vou no domingo para a reunião, para ouvir a mensagem, eu vou ali para cantar alguns hinos, porque a minha obrigação também tem. Eu me lembro que uma vez eu pregando o evangelho, um senhor falou assim, eu acho importante você falar isso, Jobs, porque eu acho que todos nós temos que ter uma lei, né? Todos temos que ter uma lei. Então ele ainda estava pensando, né, naquela questão de ter uma religião. Mas a igreja não é religião. A igreja é o corpo de Cristo. E Cristo tem uma missão aqui na terra, a edificação da igreja. E essa missão de Cristo é a nossa missão. Nós vamos ser felizes quando nós estivermos cumprindo essa missão. Então, quando acordar de manhã, a primeira coisa que vem à nossa cabeça deve ser o quê? Eu tenho uma missão. Pregar o evangelho. Falar do Senhor para as pessoas. Ser esse canal que alegra a cidade de Deus. Ser esse canal da graça para alcançar as pessoas. Amém? Quem está no SEAP, né? Quem está no SEAP já acorda assim, não acorda? Já acorda investindo na palavra, já acorda desfrutando, já acorda invocando o nome do Senhor. Não é? 110%. Quando vai para a rua, vai para quê? Pregar o evangelho. Vai para o shopping, mas não é para fazer compra. Vai para o shopping para pregar o evangelho.
para ir na praça de alimentação, para sentar com as pessoas, perguntar se pode orar. Então, é o tempo todo, a visão deles que estão no CEAP, é o tempo todo, é 100% é pregação do Evangelho. É levar a palavra profética para as pessoas. Mas eu pergunto, isso é só eles que têm que fazer? Não. Todos nós. Nós não queremos apressar a volta do Senhor? Então, se a gente quer apressar a volta do Senhor, irmãos, a gente precisa mudar a nossa mente. Amém? Mudar a nossa mentalidade. Quero só terminar fechando esse hino, né? Ouço um falar que faz arder meu coração. Esse falar está ardendo no seu coração? Amém? Amém? Que move os meus pés e quebra toda a tradição. Põe-me no caminho certo e dá a direção. Está vendo? Me faz seguir de perto com toda a convicção o que Deus quer na terra. Amém? O que é que você quer? O que é que você quer? Eu quero o que Deus quer na terra. O que é que você quer? Aí termina dizendo assim: a palavra profética é o falar de Deus na terra, através dos profetas que ele usa em cada era. Se a mente está cética, hermética ou até mesmo caquética, mergulhe sem medo, né? Se a mente está cética, né? Cética é aquela mente séria, né? Formal, sistemática, né? Aquilo que aprendeu não muda, é aquilo, eu não aprendi assim, eu vou ser assim, eu morri assim, eu vou morrer assim. Né? É uma mente cética. Hermética, né? Uma mente fechada, aqui não entra nada novo. Já ganhou aquela tradição, já aprendeu daquele jeito, não muda mais. Pronto. E a mente caquética, né? É uma mente caduca, uma mente velha. Daqui não recebe nada novo mais. Mas graças ao Senhor que o Senhor está nos dando uma mente renovada. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então, se a gente quer conhecer a boa, né, Helena? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus, tem que renovar a mente. Né? Transformar, se transforma, irmão. Vamos nos transformar. Mas como? Pela renovação da mente. Tem que ser realmente renovada. Amém? Aí a gente vai experimentar o que Deus tem para nós. Amém? Que a igreja Sapé, a igreja Mari, a região do Brejo aqui, possa, irmãos, realmente focar naquilo que Deus quer na terra. Amém? Possa avançar, pregar o evangelho. Ser uma igreja, né, que tem liberdade de sair, de pregar, de falar do Senhor. Os adolescentes lutando, guerreando também. As crianças, todo mundo envolvido para apressar a volta do Senhor. Amém? Que o Senhor nos abençoe.